pois não tem preço, ele é simbólico. Digamos que está fora do mercado. Você vai se arruinar pensando assim. Todo mês vai ter que mandar um cheque maior. 2. Este comentário do Papa Bento XVI vai ao encontro de seus comentários da aula anterior sobre a definitividade da forma da nossa vida na hora da morte. Então, vamos lá, aspas. Com a morte, a opção de vida feita pelo homem torna-se definitiva. A sua vida está diante do juiz. A sua opção, que tomou forma ao longo de toda a vida, pode ter características diversas. Pode haver pessoas que destruíram totalmente em si próprias o desejo da verdade e a disponibilidade para o amor. Pessoas nas quais tudo se tornou mentira. Olha que coisa gravíssima. Quer dizer, tel qu'un lui-même enfant, l'éternité le change. Aquela porcaria que você fez de você, daí fecha, consolidou. Fala, essa é a sua forma. Isso aqui você tem que pensar diariamente. Né? Diariamente. Como é que eu quero chegar lá? Quem que eu quero levar lá? A única coisa importante de você levar, importante, é a sua abertura para o próprio Deus. Está entendendo? Porque se essa abertura se torna a sua forma, né? Então, Deus, quando olhar você, ele vai ver ele mesmo. Está entendendo? Quando São Paulo diz, já não é eu não vivo, é o Cristo que vive em mim. Quer dizer, eu abri de tal forma, eu aceitei de tal maneira aquela coisa que eu já não sou nada. Eu sou transparente. E esse é o ideal do filósofo. Que, vamos dizer, a sabedoria, ela molde você. Você não vai moldar nada, você não vai decidir nada, você não vai ser nada. Você somente vai abrir. Abrir e aceitar. Por isso que eu chamo o método da confissão, o método da aceitação. Eu aqui não tenho nada para inventar. Né? O nosso mestre tem que ser a própria realidade. E nós temos exatamente o contrário do Kant. Quer dizer, em vez de eu unificar na minha mente, falo, não, eu sou um bicho totalmente fragmentário. Minha mente, ela quebra de 2 em 2 segundos, está entendendo? E eu quero ser moldado por aquilo que tem unidade. O que é que tem unidade? Vamos dizer, podemos falar de unidade do real, mas a unidade do real é Deus. Ele que vai decidir quem eu sou. Para isso eu preciso apenas aceitar. Na verdade é mais fácil do que parece. As pessoas que complicam o negócio, complicam por quê? Pela exaltação imaginativa e pelo orgulho. Evandro Ferreira Silva. Desculpe um atraso, mas gostaria que o senhor comentasse com mais profundidade uma afirmação que eu fiz na aula 4. O senhor disse então que a cobiça e a luxúria não são problemas que nos afetam tanto quanto afetavam, por exemplo, Santo Agostinho. O verdadeiro problema hoje seria o medo da cobiça e da luxúria. O que o senhor quis dizer com isso? Tem a ver com o complexo de culpa que as pessoas ricas sentem simplesmente por serem ricas? Bom, em parte, mas o que eu quis dizer é o seguinte: o advento do mundo burguês criou, vamos dizer, um tipo cuja obsessão é a segurança. Entendeu? A pessoa da classe, sobretudo, não estou falando do grande burguês, né? Mas essa classe média, a pequena burguesia, a obsessão dela é a segurança. Ela tem medo de tudo. Tá certo? E esse medo faz com que sempre viva de pé atrás, quer dizer, a tentação tentação maior do pequeno burguês é a total covardia. E às vezes você não vai nem cometer um pecado porque ele é demasiado covarde para cometer aquele pecado. Né? Agora, a busca da segurança é uma coisa terrível. Por quê? Porque ela te leva ao pior dos pecados, que é o pecado do orgulho. E se você busca a busca da segurança, ela se converte em busca do controle. Às vezes não sempre o controle exercido pessoalmente, quer dizer, você se submete a uma autoridade que você acha que está controlando o fluxo dos acontecimentos. E daí justamente você perde a abertura com relação à realidade. Então você virou as costas para Deus. Então isso aí já é o quê? É o pecado contra o Espírito Santo. Você não quer nem saber da verdade.
Então aí mesmo que você vive bonitinho, vai na igreja todo domingo, você está condenado, rapaz. É? Quer dizer, o que você quis para a sua vida, vamos dizer, é um túmulo bem administrado. Onde é que você espera chegar com isso aí? É esses caras que o Jesus Cristo dizia, as prostitutas vão entrar no céu antes de você. Por quê? Porque como elas pecaram muito, elas sabem que elas precisam de Deus. Então elas se abrem para Deus e ficam pequenininhas e aceitam o perdão de Deus. Então elas têm abertura. Entendeu? Agora você não tem, você não precisa, está tudo sob controle. Vamos lá. Alberto Lima. Estou criando o hábito nas minhas leituras de acompanhar os textos munido do dicionário da língua e do dicionário de símbolos. Muito bem, ponha mais um dicionário etimológico. Isso no sentido de criar minha memória física, como o senhor já havia recomendado. Sempre que encontro uma palavra sugestiva ou referência à mitologia, vou ao dicionário de símbolos e faço uma breve transcrição do segmento, junto com informações sobre o álbum, autor e par. Espero alguns anos ter nesse dicionário uma rede de significados muito personalizada, da qual poderia me alimentar. Mas que maravilha, rapaz! Isso é muito bom, mas isso é muito bom. Né? Uso o dicionário de símbolos Jean Chevalier Alain Gerbrandt. É muito bom esse dicionário. Mas existem outros. Eu sugiro que você acrescente também um dicionário etimológico. Isso é muito importante. Um dicionário etimológico que vai do português até o latim, depois você pega um dicionário do latim que vai para trás. Tem o dicionário de Ernoult e Meillet, que pega o dicionário do latim. Né? Então vai do latim até o sânscrito, indo-germânico, etc, etc. Cada coisa que você descobre lá, assombrosa. Agora, com isso, vamos dizer, você está criando uma coleção de instrumentos expressivos muito grande. Porém, não faça isso só com as palavras, mencionadas. Faça o que eu mencionei no começo, quer dizer, você perceber coisas cujo nome você não conhece. Eu vou dar esse exercício mais tarde direitinho, tinha alguns professores de redação que já no século XIX usavam isso, depois isso foi perdido. Né? Por exemplo, você pegar uma cor e dizer qual é exatamente o nome dessa nuance dessa cor. Né? E também o famoso exercício que todos os escritores fazem, de você trocar os termos genéricos pelos termos específicos, os termos próprios. Né? Então, o que você está fazendo é muito bom e deve fazer. Só que não deve operar só no nível dos textos e da linguagem, mas também, sobretudo, das coisas, das emoções, das sensações e assim por diante. Uma coisa muito boa nisso é, vamos dizer, você tem um dicionário analógico. Tem esse dicionário do Francisco Santos Azevedo, dicionário analógico da língua portuguesa, que foi inspirado no Tesauros como é chamado? Roger seria, né? Tiago Tondinelli. Traduzindo o comentário à Ética por Santo Tomás. Atenção, antes que eu esqueça. Tem o sujeito de São Paulo, chamado Antônio Donato. Ele traduziu quase todos esses comentários. Está tudo meio fragmentário, meio desorganizado. Mas se eu fosse empreender um comentário, eu trabalharia mais ou menos em associação com ele, porque ele já fez uma parte do trabalho e é uma pena jogar tudo isso fora. Então, sugiro, Tiago, que você... Então, o Luiz Filides, que é um dos webmasters aqui do seminário, ele tem contato com o Antônio Donato. Então, escreva para o Luiz botará você em contato com o Antônio Donato. Então, isso é uma coisa que nós desejaríamos publicar aqui pelo Seminário de Filosofia. Então, mantenha-se em contato conosco também, porque esse trabalho não vai ficar no papel só, não. Isso aí nós vamos publicar essa coisa. Deparei com um trecho que parece muito com suas críticas aos macacos da filosofia no mundo contemporâneo brasileiro. Mantém abaixo o trecho em latim a minha modesta tradução, mas aqui está só a tradução.
Aspas. Em seguida, Aristóteles argumenta acerca dos erros de alguns homens que não estão a executar obras de virtude, mas refugiando-se através dos raciocínios filosóficos sobre as virtudes, estimam que estão sendo ou virão a ser homens bons pelo fato de que estão a filosofar. Então ele diz que tais homens apenas estudam as obras de virtude sem realmente executá-las. Ele diz que esses homens são similares aos enfermos que, de forma solícita e atenciosa, ouvem os mandamentos e normas emitidos pelos médicos, mas que caprichosamente não fazem nada do que lhes é ordenado. E então Aristóteles relaciona a filosofia com a cura da alma, tal qual o remédio com a cura do corpo. Portanto, como aqueles que ouvem os preceitos dos médicos sem segui-los nunca estarão bem dispostos no sentido corporal, também aqueles que ouvem os documentos morais do filósofo e não os seguem, nunca terão uma alma bem disposta. Isso é exatamente assim. Só que, vamos dizer, esta maneira de dizer, ela já se consolidou na nossa cultura, e ela hoje pode ser facilmente mal compreendida, porque dá a impressão que assim, você ouviu uma receita e você tem que seguir a receita. Quando a coisa não é assim, a verdadeira meditação sobre a virtude não consiste em você ouvir a explicação da virtude e segui-la, tá certo? Mas consiste em compreendê-la no próprio fato de executar. Quer dizer, você vai ter que partir da virtude que você tem, efetivamente. Você vai ter que fazer escolhas dentro de você mesmo. Não é ouvir o que um outro disse e fazer o que ele recomendou. Entendeu? Porque, veja, claro que você pode desenvolver inúmeras qualidades por imitação. Isso é sempre possível. Beleza? Eu recomendo que até que faça isso, tá certo? Mas você não pode imitar nada se você não tem em você mesmo a raiz daquilo. Então é esta que você tem que procurar. Quer dizer, não se trata de pegar uma receita fora e copiá-la, mas ao você ouvir a receita, você saber aqui que aquilo corresponde em você. Você precisa buscar aquela tendência em você mesmo. Está entendendo? Às vezes, ela é muito mais pequena e modesta em você do que aquilo que você está ouvindo, mas é o que você tem. Está entendendo? Outra coisa, se nós damos muitos conselhos de virtude para as pessoas, elas não vão seguir nenhum. O sujeito vai ficar esmagado, sob uma sensação de como é que se diz, de impotência. Você tem que pegar uma por uma. Devagarzinho, mas não largar. Essa é a minha sugestão, hein? Quer dizer que veja, por mais bonzinho que você seja, não há virtude maior do que o próprio amor a Deus. Não tem. Qualquer perfeição humana é porcaria perto disso. Então, vou dizer, aquela abertura, aquele maravilhamento, é como uma coisa de êxtase mesmo, tá certo? Isso é que é importante. Né? É mais importante do que as virtudes, porque é isto que vai, como é que se diz, te dar alguma força. Então, comparado com isso, as suas virtudes são nada. E seus defeitos também são nada. E eu acho que é isso que é a coisa, isso é que é a coisa decisiva. Eu não estou falando do ponto de vista doutrinal, não estou passando aqui um negócio de teologia moral, estou falando apenas do ponto de vista prático, pedagógico. Né? Tá certo? Então, teologicamente falando, todas as virtudes são obrigatórias e todos os pecados são condenados. Eu digo, bom, a partir da hora que você disse isso, eu digo, e daí? Se, mesmo que você seja um santo, você não pode ser todos os santos. Está entendendo? E outra coisa, existe uma diferença entre isso aqui dos raciocínios filosóficos sobre as virtudes, tá certo? E a meditação aprofundada. A meditação aprofundada é encontrar em você a raiz disso. Não é simplesmente criar ideias. Né? Eu comecei essa aula dizendo que existe uma diferença muito grande entre você compreender a ideia que você tem sobre alguma coisa e compreender a coisa. Não é isso?
Então, quer dizer, por exemplo, as virtudes. O que é uma virtude? A virtude é um impulso que você tem. Todos têm o impulso da virtude. Né? Coisas boas que você quer fazer. Tá certo? Movido pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo, pela piedade que certas coisas te inspiram. Tá certo? Eu digo, mas por que você não deixa você mesmo fazer essas coisas? Por que tem algo que se opõe? É esse que se opõe que você tem que ir tirar. Né? Agora, você não precisa compreender filosoficamente as virtudes, ou muito menos teologicamente. Então, muito mais importante do que isso é você saber onde elas estão em você. Hã? Vamos lá. Rogério Perigo. Certa vez o professor falou dos jogos de linguagem criados por Descartes, Kant e outros, e da perdição em que entramos quando aceitamos esses jogos, por não ter relação nenhuma com a experiência real. Isso não nos aproximaria do pacto de ficção entre a obra e seu leitor na literatura? Sem sombra de dúvida. Essas filosofias apelam à sua suspension of disbelief. Então, você pode pensar como eles. E como pensar como eles é um negócio elegante que pode te dar alguma segurança, você acaba pensando como eles. Mas note bem, isso é uma relação entre leitor e autor. E cadê o objeto? Cadê a coisa da qual ele está falando? Onde ela está? Quando é que ela vai falar? Ela não fala. Entendeu? Então fica um jogo, Kant desiste e você pensa aquilo, e você tenta amoldar o seu pensamento do Kant, para você poder ver como ele. Digo, tudo isso está muito bem, mas do que o Kant está falando? Eu sempre gostei que nas minhas aulas, vamos dizer, a coisa decisiva fosse o objeto do qual nós estamos falando, não o professor e os alunos. Quer dizer, nós aqui, nós não somos o espetáculo. Eu estou ensinando o espetáculo e vocês estão vendo o espetáculo, mas o espetáculo é uma terceira coisa. E a terceira coisa é o do que nós estamos falando. Tá certo? Então, não é questão de você... Note bem, eu nunca estou tentando demonstrar nada do que eu estou falando, eu só estou exemplificando e pedindo que vocês exemplifiquem também, com a sua experiência. A coisa que eu acho mais chata do mundo é você fazer uma teoria, um monte de prova em favor dela. Isso pode ser necessário às vezes, por exemplo, sei lá, num tribunal, mas em filosofia isso é inútil. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém. Não estou aqui para provar teses. Eu estou falando da experiência e apelando a que vocês tenham a mesma experiência. E se a sua experiência parecer diferente da minha, por favor, me avise. Não seria este o principal motivo por que a maioria das pessoas aceita tão facilmente os pressupostos científicos, porque não são capazes de imaginar, de inventar situações, de colocar-se em outros mundos? Daí a necessidade de criar um aparato imaginário que nos torne capazes de identificar a realidade da ficção, mas é batata, é exatamente isso que eu estou dizendo. Quer dizer, às vezes é pura falta de imaginação. Por exemplo, o sujeito acreditar em que existe uma concepção científica do mundo. Eu falei, uma concepção científica do mundo é impossível. Se você juntar todas as ciências, todas, e conseguir sintetizar, fazer a ciência assim, isso aí não completa uma concepção do mundo. Porque o mundo não pode ser concebido, meu filho. O mundo só pode ser percebido. Conceber o mundo é criar outro. Eu digo, para que serve isso? O que quer que o mundo que você conceba é só mais uma coisa que aconteceu dentro do mundo. Pior, aconteceu dentro do micromundo que é a sua cabeça. Entendeu? Então, uma concepção do mundo não serve para nada. Agora, uma percepção do mundo serve. Porque quando a gente vai percebendo, é o negócio do Heráclito. Nós todos vemos que estamos no mesmo mundo. Então não precisa ter uma concepção. Se tiver uma concepção,
Você tem a sua, eu tenho a minha, o vizinho tem a dele e assim por diante. Cada um fica lá com a sua bela concepção do mundo. Né? Só cada um vivendo dentro do seu mundinho. Tá certo? Então são todos, como dizia Heráclito, são todos adormecidos. Nós aqui não queremos criar uma concepção do mundo, mas criar sucessivas percepções, né, que nos levem a esse reconforto de saber que estamos no mesmo mundo. Porque isso realmente é gostoso. Só, não fomos nós que fizemos esse negócio, nós não temos que fazer. Está tudo aí. E não é tão ininteligível quanto parece. Na aula passada, o professor disse que Emílio Durkheim fundou a ciência da sociologia sobre os pressupostos inconsistentes das antigas e tão atuais sociedades de livre pensamento francesas. Saussure também fundou a ciência da linguística sobre pressupostos inválidos, como a arbitrariedade. Claro, Saussure, vamos dizer, o signo tem alguma relação intrínseca com a coisa significada? Platão já dizia o seguinte, às vezes tem, às vezes não tem. Olha que coisa incrível, né? Porque se você partir da arbitrariedade do signo, tá certo? Você nunca vai explicar por que em quase todas as línguas do mundo, o som de M tem alguma coisa a ver com mamãe. E o B, P e V tem alguma coisa a ver com pai. Então é uma coisa aparentemente inexplicável. Então, por outro lado, tem certas palavras que, claro, foram inventadas, são convencionais, não tem nada que ver. Então, nós não dá para saber se o signo é arbitrário ou não. Então, o que fez Saussure? Determinou que, como pressuposto, todos os signos são arbitrários. E começa a raciocinar a partir daí. Fala, mas esse pressuposto está errado. O pressuposto certo é não sabemos. Se você não sabe, para que você vai fazer de conta que sabe? Só para você criar uma estrutura toda e dar um monte de trabalho para muita gente, tá certo? E depois não chegar a absolutamente nada. Quer dizer, começa com o Saussure e termina com esse negócio do desconstrucionismo. Veja que coisa. O desconstrucionismo diz o seguinte, nenhum texto se refere a nada fora dele. O texto é uma unidade fechada que só se refere a si mesmo ou então a outro texto. Eu digo, mas escuta, se você já disse que o signo é arbitrário, é claro que todo texto tem que ser isso. Por que vocês levaram 100 anos para chegar a esta conclusão? Que já estava dada na premissa. É porque vocês são muito burros. Agora, a premissa é falsa e a sua conclusão também é falsa. Então, com tudo isso, se gasta dinheiro, se cria problema, tá entendendo? Só faz as pessoas sofrer. Então, o fato é que a relação entre linguagem e realidade, ela em si mesma faz parte da realidade. E se todos os signos estivessem absolutamente separados da realidade, tá certo? Nós jamais poderíamos conectá-los de maneira alguma. Inclusive, tudo que você escrevesse sobre os signos também estaria separado dos próprios signos. Porque os signos, nesse caso, passam a ser tratados como objetos ou realidades. Se não tem relação entre signo e realidade, o que eu escrevo sobre o signo também não tem relação com o signo. Precisa ser muito inteligente para perceber isso? Não, basta 2 minutos. Então, que caminhos podemos seguir para sair da arapuca saussuriana? O velho Platão. Teoria de diálogo dele, o Crátilo, é sobre isso aqui. E a conclusão dele é exatamente o que eu estou dizendo. Umas palavras são arbitrárias, mas para que existam as arbitrárias tem que existir outras que não são. Por exemplo, aqui no inglês é impressionante o número de palavras inglesas que são onomatopeicas. É impressionante. E se é onomatopeico, não pode ser arbitrário. Quer dizer, foi baseado numa imitação de uma coisa real. Deixa eu ver. Não, eu acho que já deu hoje, né? Quantas horas temos aí? Mais 3 horas. Mais 3 horas. Vamos ver mais uma aqui, vai. Pergunta muito comprida, não é difícil. Agora tem aqui uma pergunta que não tem assinatura. Nesta fase do nosso curso de formação do imaginário através da literatura de ficção, de filmes, etc., pergunto, o estudo da matemática pode ser de alguma utilidade para a captação das possibilidades da vida humana?
Na verdade, eu não sei. Essa é a resposta. Eu acho que, em geral, não. Para a maioria das pessoas, não. Mas pode ter alguém para quem isso sirva. O problema com a matemática, assim como com a lógica, é que ela é, sobretudo, uma arte combinatória, tá certo? Que não se refere a nada. Que são somente formas. Então, idealmente, isso tudo pode funcionar na base do puro automatismo. Então, para muitas pessoas que estudam isso se transforma num verdadeiro vício. Eu acho que mais importante do que estudar matemática, ou do que estudar lógica, do que é ver figurinhas, como dizia Leibniz. E olha que Leibniz era um grande matemático. Gostaria que o senhor repetisse o nome do livro indicado há poucas aulas, que fala a respeito da música vista como símbolo do modo como as situações da vida acontecem. Bom, eu acho que você se refere ao livro do Victor Zuckerkandl. É um livro muito raro e aguarde que nós vamos publicar. Ele escreveu... Zuckerkandl. Z-U-C-K-E-R-K-A-N-D-L. Mas não se preocupe, nós vamos publicar esse livro aqui. Ele escreveu 3 livros, se possível, vou publicar os 3. Hélio Fernandes, você tem usado a palavra imaginação com 2 sentidos que me parecem um pouco diferentes. Em primeiro lugar, imaginação como aquela construção contínua de imagens que acontece mais ou menos subconscientemente, estabelece a ponte entre os sentidos e os conceitos. Em segundo lugar, a imaginação como aquela criação consciente de imagens que realizamos quando criamos um texto, o sonho acordado dirigido. Sem dúvida, são dois sentidos diferentes. Quer dizer, por um lado, você tem o fluxo, né, onírico que não para, tá certo? Mas você pode ter alguma interferência criativa nisso, como tem no caso do sonho acordado dirigido. Tá certo? Mas note bem, o sonho acordado dirigido é você mesmo que está dirigindo, ou o seu psicoterapeuta que está dirigindo. Então, ele já não é a mesma coisa que o fluxo onírico espontâneo. Mais ainda, nós não estamos interessados tanto no fluxo onírico espontâneo, quanto na percepção espontânea. Tá certo? Da qual o fluxo onírico é o primeiro resultado, quer dizer, aquilo que você percebe durante o dia aparece de algum modo no seu sonho. Tá certo? Se você começar a interpretar sonhos, isso aí vai tudo atrapalhar. Tá certo? Só nos interessa do sonho aquilo que se refere a uma realidade. Por exemplo, coisa mais simples, por exemplo, você tem um mal-estar durante a noite, ele aparece um sonho que expressa imagens desse mal-estar. Você está com uma indigestão e esse só aparece no sonho como, sei lá, um demônio que está te perseguindo, uma coisa assim. Ou seja, você está percebendo o seu mal-estar antes de você percebê-lo refletidamente. Tá certo? Então esse sonho traduz uma realidade. Bom, um dos livros que eu li a esse respeito conta uma história interessante, eu não sei se eu contei para vocês. Um sujeito que dizia assim, pega assim, a primeira imagem que lhe apareça na mente e diga. Então as pessoas diziam umas coisas interessantes e tinha um sujeito que ficava quietinho, não falava nada. Daí, e você aí, fulano, você não fala nada? Não, é que eu só pensei, é bobagem. O que você pensou? Eu pensei um pneu. Negócio mais, né? Ele disse, onde você viu esse pneu? Daí ele lembrou, porra, eu vi o pneu na casa da minha cunhada e vi que aquele pneu estava muito velho e gasto e que ela estava se arriscando a um desastre. Daí foi telefonar para a cunhada imediatamente. Você está vendo que aquela imagem parecia uma bobagem? Era uma informação importante que ele pegou e depois não pensou mais naquilo. Está entendendo? Então, esse tipo de imagens, esses são muito importantes. Não tem que ser interpretado, são informações da vida, frequentemente literais, que mostram aquilo que o Leibniz chamava as pequenas percepções. Que até hoje eu acho o termo certo, são as pequenas percepções. Você percebeu durante um segundo e depois esqueceu. Então, isso não podemos dizer que é propriamente uma imaginação, foi uma percepção que reaparece na imaginação e que está lhe dando uma informação importante. E que você esqueceu. Está entendendo? Quer dizer, se não fosse
esse do professor, não fala, mesmo que a imagem pode parecer uma bobagem, diga o que é, diga o que é. Né? A hora que o cara disse, ele lembrou onde ele viu o pneu, porra. Entendeu? E veja, o fato de o pneu aparecer sozinho, né, na imaginação dele, é um sinal. Quer dizer, pô, você percebeu isto e você devia ter avisado seu cunhado. Não é interessante isso aí? Isso acontece com muita frequência. Rodrigo Lacroix. Na medicina ocidental moderna, a determinação da exposição a algum fator de risco para o desenvolvimento das doenças e a avaliação de grau de risco para o surgimento de doença é pedra e toque não somente da pesquisa médica, mas também da terapia médica moderna. Como o senhor avalia os estudos epidemiológicos da medicina? Através dos estudos de coorte, de prevalência e de ensaios clínicos aleatórios, seria possível verificar a ação real das variáveis estudadas, como, por exemplo, o efeito cigarro nos genes do carcinoma pulmonar ou dos flavonoides na prevenção da aterosclerose? Em caso negativo, onde estaria o defeito intrínseco da abordagem epidemiológica contemporânea? Bom, o defeito intrínseco da abordagem epidemiológica é que ela não se aplica a nenhum caso concreto. Quer dizer que eu me lembro a história do Darcy Ribeiro, que ele estava lá com câncer, né? E daí informaram, não, esse câncer que você tem 30% de causas em que ele é autorremissivo, ele cura sozinho. Ele pensou, falou, tô nessa. Saiu do hospital, foi para casa e viveu mais 40 anos. Então, mas ele estava nessa porque ele decidiu, né? Ele podia estar nos 70% e não nos 30%. Tá certo? Em segundo lugar, você precisa ver que a avaliação de risco é uma coisa enormemente arriscada. Sobretudo, quando você avalia esses riscos isoladamente e não os compara com outros. Por exemplo, essa semana mesmo eu estava falando no Throughout Speak. Quantas pessoas morrem de câncer por ano? São 600 mil. Quantas morrem por causa da medicina, por erros médicos, causas iatrogênicas? 1 milhão. Então, a medicina já ficou mais perigosa do que o câncer. Então, na verdade, a medicina é, nos Estados Unidos, a maior causa de morte que existe. Então, agora, se você pega, olha aqui, se você fumar, você tem um risco de 0,0000% de morrer. Agora, se eu consultar você, eu tenho um risco muito maior. Então, os riscos, veja, risco estatístico, o que é uma probabilidade? Né? Uma probabilidade é uma necessidade limitada. Isso é uma coisa, tem que acontecer, mas não sempre. Acontece com uma frequência X. A probabilidade ela tem que ser quantificada, porque probabilidade não quantificada significa nada. Tá certo? Dá mais um cafezinho para mim. Esse aqui está frio. Ora, a probabilidade, se ela é estatística, ela só tem significado concreto se for comparativamente a outros riscos. Porque, vamos dizer, o risco em si, o risco abstrato, falando, não tem o menor sentido, porque parte do princípio de que o normal é não sofrer risco nenhum. Agora, existe alguma vida humana sem risco? Não. Não é isso? Então, isso quer dizer, se você diz que tem um risco de 1%, 2%, 3%, esta estatística em si mesma, ela não significa nada. Um risco só vale alguma coisa em comparação com outro risco. Está entendendo? Por exemplo, por que nós sabemos que é perigoso viver no Rio de Janeiro? Porque nós sabemos que vivendo em outras cidades você corre menos risco.
Agora, se o Rio de Janeiro fosse a única cidade do mundo, né, então você não pode dizer que aquilo é perigoso. Por quê? Porque você não tem padrão de comparação. Você está arriscado a levar uma bala perdida na cabeça, porque é da natureza das coisas você levar uma bala perdida na cabeça. Sabe aquele negócio, para morrer basta estar vivo? Qual é o risco de morte que nós sofremos? É de 100%. Né? Então, quer dizer que isso não significa nada. Agora, se tem um outro lugar onde as pessoas estão vivendo um pouquinho mais, bom, começou a significar algo. Acontece que este pessoal da epidemiologia, eles vivem hoje de buscar riscos hipotéticos. E para isso você aloca verbas de pesquisas enormes. Então, quer dizer, para você obter a verba, você já precisa provar que existe um risco do risco e que vale a pena estudar aquilo. Então, o resultado, toda hora estão produzindo riscos e mais riscos e mais riscos e mais riscos. Eu digo, peraí, e a comparação, quando é que vocês vão fazer? Não vão fazer nunca. Então, assim, olha, meu filho, se você come feijão, você corre um risco de X%, papá. Então, melhor não comer. Se você come açúcar, corre o risco daquilo. E peraí, mas soma tudo, veja o conjunto dos riscos. E daí você vê que algumas coisas que você está chamando de risco não são risco de maneira alguma. Agora, o dado estatístico isolado de outros dados estatísticos, isso faz-me rir. Isso vamos dizer, é uma debilidade mental, isso é uma deformidade mental. Tudo o que é estatístico é por natureza comparativo. Agora, se você está comparando, quer dizer, um risco de X% com a hipotética ausência de risco, então você está supondo que ninguém jamais corre risco algum, somente as pessoas que estão dentro daquele caso. Então, quer dizer, esta é a falha metodológica fundamental. Não existe risco de 1%, de 2%, 3%, só existe risco comparativo. E, nesse sentido, eu digo, o maior risco é submeter-se a qualquer tratamento médico de qualquer natureza que seja. Porque se você pegar assim, vamos dizer, a coisa mais que mata mais aqui, né? Câncer e doenças cardíacas. Né? O número de pessoas que morrem de câncer e doenças cardíacas é aproximadamente metade daqueles que morrem por causas iatrogênicas. Agora, o pior é o seguinte, o pior é que nós realmente precisamos da medicina. Nós não podemos jogá-la fora. Se dissesse, então nós paramos de ir ao médico, não vamos nunca mais. Eu digo, bom, tem situações onde você pode evitar de ir ao médico, mas tem outras que você não pode. Então, aí você tem um caso de risco altíssimo, altíssimo em comparação com os outros riscos. Por exemplo, você vê campanha contra armas de fogo. Eu digo que se você pegar o número total de homicídios por arma de fogo, ele é 1% do que morre na medicina. Então, o risco de você ser assassinado por arma de fogo é muito menor do que você morrer na mão do seu médico, que morreu na mão da melhor equipe da América Latina. Aqui nem seria América Latina, seria América do Norte. Então, o raciocínio epidemiológico, ele está errado na base quando ele não leva em conta a comparação entre os riscos. Quando ele pega riscos abstratos. Mas pegar riscos abstratos é a base da disputa por verbas de pesquisa. Então, quer dizer, o sistema de produção do conhecimento está viciado. Mais ainda, esses riscos estatísticos, eles tão logo são descobertos, eles são usados em campanhas para maior controle social. Então, por exemplo, como é o negócio do cigarro, começou com o cigarro, depois foi para o fumo passivo, agora já tem o fumo de terceiro grau. O que é? O sujeito que fumou lá fora, mas ele traz partículas de nicotina na roupa e pode matar as pessoas em torno. Há um risco de 0,0. Então, claro, se você disser que há um risco de X%, por pequeno que seja, o médico é obrigado a prevenir você. Agora, ele não está dizendo o seguinte, você para de fumar porque você corre um risco grande. Agora,
Se você der ouvidos a mim, você está correndo um risco muito maior. Ele não vai dizer isso. Então, qual é o erro? O erro é a posição social da medicina como instrumento de controle social. Então, e também a própria concepção do Estado como aquele que deve proteger a comunidade contra todos os riscos possíveis e imagináveis. Então, olha, qual é o fator mais assassino no mundo depois da medicina? O Estado. Quem é capaz de matar tanta gente quanto o Estado? Ninguém. Então, aí é o caso de você botar a raposa para tomar conta do galinheiro. Todo esse pessoal que está alertando contra riscos está fornecendo argumentos ao Estado para que ele crie novos instrumentos de controle social. E ele adora isso, e é por isso mesmo que ele financia isto. Agora, se você aceita a proteção estatal contra um desses riscos hipotéticos, logo vem outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e isso nunca acaba. Por exemplo, toda vez que eu entro aqui numa conferência, a conferência de conservatives, eu chego lá, tem uma placa na porta, esse edifício é smoking free, quer dizer, veja, até a expressão é invertida, né? Dá a impressão que está te oferecendo uma liberdade, quando na verdade está te proibindo. Digo, olha, mas vocês são conservativos, vocês já entraram nesse negócio do discurso invertido e vocês já aceitaram este controle estatal sobre a conduta particular e vocês querem me dizer que são conservadores? Vocês já perderam a briga. Só aí já perderam, porque não é para aceitar nada nunca. Olha, a primeira proteção estatal que eu quero é proteção estatal contra o próprio Estado. Isso é a base da Constituição americana. A Constituição foi feita para proteger as pessoas contra os próprios autores da Constituição. Olha que coisa maravilhosa, né? É que nem eu, no meu programa Close Speak, eu começo rogando a Deus não proteção a mim, eu rogo proteção aos meus inimigos contra mim. Entendeu? E o Estado americano foi feito nesta base, rogando a Deus que protegesse as pessoas contra o próprio Estado. E isso é o principal. E o resto as pessoas se viram, pô. Vejam esse exercíciozinho que eu dei sobre o socialismo hoje para vocês, sobre a economia. Veja, basta um pouco desse exercício, tá certo? Para você ver que o método certo de controle da sociedade humana, Deus já inventou, chama-se o amor ao próximo. E ele já é a base. Não é que o amor ao próximo deve... Você pensa que o amor ao próximo deve viver apaixonado pelas pessoas, dando beijinho, fala, não é. Ele é a natureza das coisas, ele já existe, ele já funciona. Todo mundo está sendo movido pelo amor ao próximo. E claro que falha, muitas vezes falha. Digamos que tenha 20% de falha. O amor vira ódio. Acontece. Mas, em geral, ele prevalece. E ele é o controle social. Então, para que precisa haver uma outra entidade que diz, não, agora não vai amor ao próximo, agora é a organização racional da sociedade. Eu digo, isso aí é o diabo, pô. Você não é capaz de organizar nem você mesmo. E você olha a vida de Stalin, olha a vida de Fidel Castro, olha a organização que eles tinham nas suas famílias. Olha, a minha família é uma bagunça. Mas não tem desrespeito, não tem um matando o outro, não tem isso, você está entendendo? Se eu não tivesse nem isso, eu não teria cara para comparecer aqui diante de você para falar um negócio desse. Agora, você vai ver lá, filho do Fidel Castro fugiu para Miami. O regime é tão bom que até a filha do cara foge. E são esses caras que querem dirigir a sua vida quando não são capazes de dirigir sua casa, porra. Então, basta um pouquinho de imaginação para você perceber que esta ideia da regulação total, ela é louca em si. Agora, uma regulação baseada em riscos estatísticos hipotéticos, de o que é isto, meu filho? Quer dizer, eu vou querer que o Estado me proteja contra um risco hipotético. Se você aceitou isso, você já se aviltou até o fim. Sobretudo porque aquele que está te oferecendo, aquele através do qual o Estado oferece a proteção, é ele próprio um risco. Quer dizer, eu já tinha visto isso no Brasil, no tempo que eu editava a revista médica. O Dr. Carlos Silva Lacaz, que era um grande epidemiologista, já tinha chegado a essa conclusão. Falou, a coisa mais perigosa que tem é a medicina. Isso nos anos 60. Agora, aqui nos Estados Unidos, com essa estatística que eles fizeram em 2006,
Mas isso aqui é um negócio de arrepiar os cabelos. Agora, aqui ainda tem um negócio, veja, que não tem no Brasil. Aqui você tem outra coisa que ainda é pior do que médico, que é advogado. Então está todo mundo louco para processar o médico e meter ele na cadeia, e ele vai para a cadeia. E mesmo assim ainda mora 1 milhão de pessoas. Agora, imagina no Brasil, onde é impossível você condenar um médico por qualquer coisa. Então, as estatísticas de iatrogenia no Brasil devem ser um negócio assim, absolutamente majestoso, mas essa estatística jamais vai existir. Eu acho que a última vez que alguém fez foi o Carlos da Silva Lacaz, que era um cara que todo mundo tinha medo dele, porque era o catedrático da USP, era secretário da Saúde, não sei, então ninguém falou nada. Ele publicou o livro, todo mundo fez de conta que não viu, mas ninguém falou mal. Mas eu imagino que a estatística do erro médico no Brasil seja um negócio esplendoroso. Tá, eu vou lá, mas como é que o máximo fator de risco vai nos proteger contra os outros riscos? Isso aí é como o socialismo, quer dizer, no socialismo a criminalidade baixa, porque você tem a monopólio estatal do crime. Eu digo, e se deixasse, deixa o banditismo florescer? Vamos supor que não, o soviético acabou, agora está liberado o banditismo, pode matar quem você quiser. Eles não chegariam a matar tanta gente quanto o Estado matou. Quer dizer, o banditismo avulso nunca é tão produtivo quanto o banditismo estatal. Então, vamos dizer, o próprio conceito epidemiológico ele está errado em si por ele não ser de ordem comparativa. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, esse negócio do cigarro, eu realmente não gosto de falar disso, por quê? Porque eu sou um fumante inveterado, então as pessoas vão dizer que eu estou falando em causa própria. Né? Se bem que eu não ganho nada com isso, só gasto dinheiro com essa porcaria. Né? Mas quando você vai ver, o fumo está associado a certas doenças, não quer dizer que ele causa. Prova de causa, não tem nenhuma, zero. Está estatisticamente associado a tais coisas. De tal modo que, no fim das contas, morre 400 mil fumantes por ano. Morre mais ou menos na mesma idade dos outros. Então, pode até haver um risco, mas ele é tão remoto que você pensar nisso já é neurótico. Agora, vale a pena você neurotizar uma sociedade inteira e você criar instrumentos de controle social absolutamente draconiano para proteger as pessoas contra um risco indireto e hipotético? Fala, mas quem tem direito disso? Isso aí já é um risco. Você está dando autoridade, você está dando poder a uma entidade que em si mesma é mais mortífera do que aquele risco que você está correndo. Lembra o que eu falei minutos atrás, que quando veio o mundo burguês, a base do mundo burguês é a busca da segurança. Então, falar, essa é uma das contradições do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo cria uma vasta classe média, pega os caras que estavam na miséria total, dá uma vida melhor para eles, tá certo? Dá lá uma casinha, um carrinho, um bom emprego, e daí o sujeito começa a ficar com medo de perder aquilo. Daí o que ele faz? Quer um governo que proteja contra aquilo e que intervém em tudo, então quer a porcaria do socialismo. Esse é o problema do capitalismo. Uma vez tem uma mulher aqui que falou, essa sociedade aqui está errada porque ela trata as pessoas bem demais. Eu falei, olha, ela tem razão. O capitalismo é tão bom que as pessoas acabam querendo o socialismo para acabar com ele. Então não sei se eu respondi a sua pergunta, mas me parece que é isso. Quer dizer, o problema é só este. Esse método não está errado, caso por caso. Ele está errado porque só pode haver epidemiologia de conjunto. Riscos epidemiológicos isolados são o absurdo dos absurdos. Luiz Felipe Adurens Cordeiro, é a última pergunta. Enquanto o senhor descreveu o exercício, me lembrei das seguintes palavras de Mário Ferreira dos Santos no livro Práticas de Oratória. Para justificar o nosso método, damos exemplo de quem, ao dirigir-se para uma cidade que não conhece, contempla-a do alto de um morro. Tem dela uma visão sintética. Depois, ao visitar suas ruas e bairros, vai conhecer com pormenores. Finalmente, quando se afasta da cidade e a contempla outra vez do alto do morro, tem dela uma visão concreta, muito distinta da primeira, embora tenha já uma visão geral. Esta já inclui aspectos de minudências que antes desconhecia. Perfeito, esse que é como ele descrevia o que ele chamava o método concreto. Quer dizer, você tem primeiro o enfoque sintético, depois o enfoque analítico, depois o enfoque concreto. Isso é perfeito.
Alexandre pergunta, o senhor poderia citar rapidamente 5 dos melhores livros de geopolítica, KGB, Islã, globalismo que o senhor já leu? 5 melhores. Eu acho um muito bom o do Jeffrey Nyquist, Origens da Quarta Guerra Mundial. Deixa eu ver, para pensar outros 4. Eu vou pensar os outros 4, mas tem tanta coisa sobre isso. Não consigo fazer a listinha agora, não. Bom, então acho que por hoje é só. Muito obrigado, até semana que vem.